Boa noite, irmãos. Somos o povo da cruz. Todos nós carregamos a cruz de Cristo diariamente. E nós queríamos tentar responder essa pergunta: por que Deus nos chama a carregar a cruz que Ele carregou? Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo Marcos, capítulo 15. E vamos ler juntos o verso 21. Às vésperas da Páscoa, nós vamos pensar um pouco sobre a cruz de Cristo, sobre os efeitos da cruz em nossa vida. Marcos capítulo 15, verso 21. Vamos juntos? E obrigaram a Simão Cirineu que passava de mim para Alexandre de Rufo a carregar-lhe a cruz. Todos nós, querendo ou não, estamos ligados à cruz de Cristo. Todos nós recebemos o chamado de Jesus que nos diz: se alguém quiser acompanhar-me, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. A cruz é o nosso maior símbolo cristão. Existe uma cruz no caminho de todos nós que nos propomos a seguir Jesus. A cruz não é opcional, irmãos. O Senhor Jesus diz: e aquele que não carrega sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. A cruz é para toda a nossa vida. Existe apenas um lugar onde não podemos largar a cruz: no cemitério. Bonhoeffer afirma: quando Cristo chama um homem, Ele o convida a vir e morrer. Finalmente, magistralmente, o apóstolo Paulo testemunha: fui crucificado com Cristo, assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Somos o povo da cruz. Esse texto, esse verso que nós lemos, que fala de Simão Cirineu, faz parte de um contexto onde o Senhor Jesus estava carregando a cruz para que Ele mesmo fosse pregado lá no Calvário. Todos nós conhecemos essa história, e essa semana e a outra semana nós vamos lembrar dessa via crucis, dessa via dolorosa. Hoje mesmo, antes de vir para cá, eu vi da janela da varanda do apartamento os irmãos, os católicos, vindo em procissão, lembrando que é domingo de Ramos, lembrando dos momentos que precedem essa via dolorosa. Simão Cirineu, ele recebe esse título porque ele é proveniente da cidade de Cirene, no norte da África. E nós pouco sabemos a respeito dele, porque na Bíblia só há referência dele nesse texto aqui. Mas na história, os historiadores dizem que esse Simão
provavelmente fosse um prosélito, um gentio convertido ao judaísmo. E como todo judeu, como todo homem convertido ao judaísmo, pelo menos uma vez ao ano, essa pessoa ia a Jerusalém para adorar a Deus no templo, para receber de Deus o perdão, para receber expiação dos seus pecados. O sacerdote, ele aspergia, ele tirava o sangue do cordeiro e o sangue caía numa vasilha, e ele ia com uma planta chamada hisopo, uma espécie de esponja, e ele molhava no sangue e sacudia e aspergia o sangue por todo o templo. E todos que recebiam uma gota de sangue, todos que recebiam uma mancha de sangue nas suas roupas brancas, elas estavam com os seus pecados expiados. E Simão certamente veio lá do norte da África, do que hoje nós conhecemos como Líbia, para estar em Jerusalém, para viver esse momento único de participar do sacrifício do Cordeiro e de ter os seus pecados expiados pela morte do Cordeiro. E os historiadores dizem que essas pessoas, esses estrangeiros que vinham para Jerusalém, antes da festa, antes da Páscoa, eles precisavam se sustentar, então eles arrumavam empregos temporários. E diz o texto que Simão estava vindo do campo, ele estava vindo do trabalho temporário, ele não tinha ideia de que ele, quando chegasse às ruas de Jerusalém, estaria presenciando a via dolorosa de Jesus, a via crucis de Jesus. E diz o texto que, forçosamente, os soldados obrigaram a Simão a ajudar Jesus a carregar a cruz. Essa cruz de Cristo, que faz parte do nosso legado, que faz parte da nossa vida, que muitas vezes, ou quase sempre, precisamos carregá-la. Essa cruz que Simão foi compungido, foi pressionado, foi obrigado a carregar. É essa cruz que traz a nós mudança de vida. Ao nos depararmos com essa cruz, que precisamos tomar decisões definitivas na nossa vida. Por que Deus nos chama a carregar a cruz? Ou, melhor dizendo, por que devemos nos comprometer com o Senhor Jesus, com a igreja do Senhor Jesus, com a obra de Cristo na terra? A primeira razão que vemos aqui nessa pequena história de Simão Cirineu é de que quando se trata de chamado, quando se trata de vocação, não existe acaso, não existe coincidências, não existe falta de objetivos, mas existe propósito. É propósito de Deus, é parte dos planos de Deus para a nossa vida. Deus vai trabalhando a nossa vida desde antes de pensarmos em existir, para que num determinado momento possamos assumir
a obra dele, possamos abraçar o reino dele, os propósitos dele. Assim aconteceu com Simão. Ele não foi escolhido por acaso. Ele, na verdade, não foi obrigado a carregar a cruz durante um período para ajudar Jesus, que já estava sem forças para carregar a cruz. Simão não simplesmente ajudou um homem a carregar a sua cruz. Ele estava fazendo parte de uma grande engrenagem. Ele estava fazendo parte de um grande projeto. Ele estava fazendo parte de um plano salvífico do Senhor para a humanidade. Simão tornou-se aqui, quando ele ajuda Jesus a carregar a cruz, uma peça importantíssima na obra de salvação da humanidade. Portanto, irmãos, todos nós temos o desafio urgente, e em cada momento de nossa vida, em cada situação que é colocada à nossa frente, encará-las todas como grandes oportunidades de Deus para salvar vidas, para edificar vidas, para ajudar pessoas, para levantar o moral das pessoas. Com essa lição de Simão, Deus diz a nós que nada que acontece no nosso dia a dia, na nossa rotina, é por acaso. Todas as coisas, elas completam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas, elas vão completando o plano de Deus na nossa vida. Assim aconteceu com Simão Cirineu. Assim acontece com todos nós. Quando se trata de chamado, quando se trata de vocação, não existe acaso, não existe coincidências, existe propósito de Deus, existe plano definitivo e eterno de Deus na nossa vida. Segunda razão, o chamado para carregar a cruz envolve também a hora extra, envolve também o serviço pós-expediente. Certamente, Simão estava cansado, ele estava vindo de seu trabalho temporário na roça, na zona rural, no campo, e ele estava apenas olhando a multidão, talvez num descanso pequeno para repor algumas energias para estar em casa, para ir para casa. Mas Deus o chamou, Deus o pinçou, Deus o pescou. Mesmo depois do expediente, Deus o quis trabalhando para a sua honra e para a sua glória. Deus diz para nós que cada um de nós precisa servir a Deus, se entregar a Deus, se envolver com a obra de Deus, mesmo depois do expediente. Hoje em dia, a demanda, as necessidades do mercado de trabalho, infelizmente, tem afastado muitos de nós, de nossas famílias, de nossos compromissos com a igreja. Cada vez temos menos tempo para as nossas famílias, para nós mesmos, para o nosso Deus. Gastamos quase que a totalidade da nossa energia, do nosso potencial,
para pagar contas, para resolver dívidas, para nos especializarmos cada vez mais no nosso trabalho, para nos especializarmos cada vez mais na academia. E é claro que quando completamos esse momento, chegamos em casa cansados, esgotados, e muitas vezes nós não ouvimos Deus dizer para nós: olha, você precisa carregar a sua cruz. Muitas vezes nós não temos forças, nem tempo para fazer alguma coisa para Deus fora do nosso expediente. Certamente Simão, quando se viu na obrigação de ajudar a Jesus a carregar a cruz, ele pode ter dito: ah, Senhor, escolhe outro, não tenho tempo, estou cansado, estou exausto. Mas Simão Cirineu foi chamado para carregar a cruz depois do expediente. Porque nossa vida com Deus é uma vida ininterrupta. Porque nossa vida com Deus não tem horário, não tem carga horária. Nossa vida com Deus é o tempo todo, é até que possamos expirar o nosso último fôlego de vida, e assim mesmo, nós vamos parar de servi-lo aqui, porque vamos estar servindo na eternidade. O chamado para carregar a cruz envolve também a hora extra, o serviço depois do expediente. A terceira razão é que nós não somos responsáveis apenas por nós mesmos, mas também pela geração que nos sucede. Simão Cirineu, ele é lembrado aqui, ele é registrado aqui por ser pai de Alexandre e de Rufo. Certamente, os filhos de Simão, Alexandre e Rufo, eles eram conhecidos na comunidade judaica cristã da época. O apóstolo Paulo, lá em Romanos, capítulo 16, verso 13, ele faz menção ao filho de Simão chamado Rufo. Ele diz: saudai Rufo, eleito no Senhor, e igualmente a sua mãe, que também tem sido mãe para mim. Aquele momento único na vida de Simão, aquela experiência fantástica e extraordinária, mesmo dolorosa, mesmo sofrida, é uma experiência que vai marcar a vida de Simão para toda a sua existência, por toda a sua existência. Certamente Simão volta para casa e conta isso com alegria, com prazer à sua esposa e aos seus filhos. Imagina Simão voltando lá para o norte da África, para Cirene, contando essa experiência para sua esposa, para Alexandre, para Rufo, seus filhos. Não somos responsáveis apenas por nós mesmos. Temos uma geração a influenciar. Há uma nova geração, sempre há uma nova geração olhando para cada um de nós. O que nós estamos ensinando para essas novas gerações? O que estamos ensinando aos nossos filhos, aos jovens que estão conosco, as moças, os rapazes, sentados como aqui estão nos bancos desta igreja? Sabe o que eu
gostaria que os jovens desta igreja aprendessem de nós, geração mais velha, que a nossa vida não vale pelos bens que possuímos, mas pelo esforço com que nos dedicamos à obra de Cristo. Nossa vida não vale pelo que possamos adquirir de bens, mas pelo esforço com que nos dedicamos à obra de Cristo. Quarta razão, o que aprendemos e lucramos no cumprimento de nossa missão é muito mais valioso do que o preço que estamos pagando para cumpri-la. O evangelista Lucas, ele também relata esse episódio, e ele relata de uma forma muito meticulosa. Ele diz, enquanto levavam Jesus, agarraram Simão de Cirene, que estava chegando do campo, e lhe colocaram a cruz às costas, fazendo-o carregá-la atrás de Jesus. Lucas deixa muito claro que Jesus seguia à frente e Simão o ajudava indo atrás. O que foi que Simão aprendeu? O que Simão foi capaz de aprender nesse período da Via Dolorosa que ele ajudou Jesus a carregar a cruz? Certamente, o que Simão aprendeu de Jesus naquela Via Dolorosa foi de significado muito mais rico para ele do que o preço do peso da cruz que ele ajudou a carregar. O que aprendemos e lucramos cumprindo a missão que Deus nos deu é muito mais importante, é muito mais significativo, é muito mais valioso do que o preço que temos que pagar para cumprir a missão de Deus. Quando Jesus chegou no alto do Calvário, Simão com certeza deve ter pensado, valeu a pena ter carregado a cruz de Cristo, porque o que eu aprendi com esse homem, com esse Cristo, nunca ninguém vai poder apagar do meu coração. O que aprendemos no cumprimento da nossa missão é muito mais valioso do que o preço que precisamos pagar para cumpri-la. Servir a Deus, certamente, vale a pena. Porque andar 3 ou 4 passos ou 5 passos, olhando o que Jesus faz em nós, é mais glorioso do que caminhar milhões de quilômetros sem a presença de Jesus. Parafraseando o Salmo 23, prefiro andar pelo vale da sombra da morte junto com Jesus, como Simão andou, do que andar em verdes pastos, junto a águas tranquilas, sem ter Jesus como companhia. Está chegando a Páscoa, irmãos. Semana que vem, certamente todos nós vamos estar cheios desse clima, desse ambiente, desse tema.
Do que é que nós vamos lembrar? De chocolate? Com certeza. Não há a possibilidade da gente não lembrar. É muita pressão. Ovos de Páscoa. Coelhinho da Páscoa que trazes para mim. Será que a Páscoa vai nos fazer lembrar da cruz de Cristo? Será que a Páscoa fará cada um de nós lembrar que precisamos carregar a cruz de Cristo? Será que a Páscoa vai nos impulsionar a nos comprometer ainda mais com Jesus e com a obra de Jesus? Será que o sacrifício de Jesus na cruz, por mim e por você, nos tornará mais crentes, mais serviçais, mais fiéis, íntegros, cumpridores da missão, testemunhas do Evangelho, profetas, profetisas? Será que esta semana pascual incentivará você a se dedicar mais a Jesus? Você está pronto para carregar a cruz de Cristo? Você está pronto para morrer na cruz de Cristo? Termino com um slogan de Martin Luther King. Quem não tem um bom motivo para morrer, não tem um bom motivo para viver. A cruz. Nela todos fomos afetados, atingidos. Essa cruz precisa fazer em nós uma guinada. Não podemos ser os mesmos. Jamais seremos os mesmos. Essa cruz marca e marcará a nossa vida para a eternidade. Que o sangue de Jesus, derramado na cruz, possa nos impulsionar a dar a nossa vida, a dar tudo o que temos e tudo o que somos, para que o Senhor Jesus seja sempre exaltado, para que o Senhor Jesus seja sempre Senhor da nossa vida. Que Deus nos abençoe e que possamos seguir na cruz do Senhor. Amém. Aleluia.